pergunta do Felipe, né? Você estava comentando em relação a essa questão do crescimento, porque eu queria entender se realmente o mercado está muito pessimista ou não, né? Porque o carrego estatístico realmente está em torno de 2,4%, né, se não me engano, mas o mercado tem economista colocando 2% ou abaixo disso, né? Você comentou um pouco sobre isso, mas será que realmente é um pessimismo exagerado? E por outro lado, quando a gente olha para a inflação, você acredita depois, até mesmo a questão da gasolina, enfim, alguns movimentos agora recentes, né, em relação ao âmbito inflacionário, se a gente pode ter alguma surpresa aí que pode fugir um pouco das perspectivas da média dos economistas, quando a gente olha aí pelo Fox, vamos guiar pelo Fox, apesar de ser um pouco atrasado, mas você acredita que tem algo que está fora do contexto quando a gente olha pelas métricas, enfim, tanto de inflação, enfim, será que a conta fecha no final do ano, na sua opinião, tanto de crescimento de inflação? Olha, Alex, alguma coisa a gente sempre tem, né? Uma coisa que eu costumo mencionar aqui, que o que o economista mais faz é errar a projeção. Então, assim, sempre tem algum indicador aí que sempre acontece alguma coisa que foge do que a gente consegue mensurar, né? Então, como que a gente faz projeção? A gente faz projeção com base nos indicadores que a gente tem e com base num conjunto de variáveis, né? Então, pensando na inflação, olhando hoje, né, como o Banco Central menciona isso, né, quando a gente olha o balanço de riscos aí para o nosso cenário de inflação, hoje parece que a gente tem um balanço de riscos maior para trazer a inflação para baixo, né? A gente tem visto aí o dólar cedendo, algumas commodities que são importantes para a gente também caindo, isso acaba refletindo aqui. Teve essa questão dos combustíveis, que teve queda dos combustíveis, depois teve aumento e redução de imposto, que uma coisa acabou compensando a outra, no fim não teve tanto impacto nas projeções de inflação, mas eu acho que, olhando hoje, o cenário ele é mais positivo para a questão da inflação quando a gente pensa nesse balanço de riscos, tá? Para o cenário de atividade econômica, eu acho que a gente tem alguns fatores que podem influenciar aí e que podem acabar pesando de forma negativa, que é o cenário externo, né? A gente tem existe uma dúvida no ar aí sobre o que vai acontecer com o futuro dos juros nas economias centrais, aí falando de Estados Unidos e Europa, existe a possibilidade de que esses países voltem a subir juros por lá e isso pode impactar de forma negativa aqui para a gente também, porque a gente, né, o Brasil é um país emergente, a gente depende dessas economias desenvolvidas aí, quando a gente pensa em corrente de comércio aqui para a gente, né? Cristiane, olhando aqui pela outra ótica também, né, a gente, enfim, no Brasil, a gente é muito atrelado a commodities, né, e agora nesse ano, quando a gente olha pelo minério de ferro, o petróleo, a gente sabe que né, as commodities não têm sido pressionados. Até mesmo tem a outra discussão, quando a gente olha para as agrícolas, tem a questão do El Niño, enfim. Como que você enxerga em relação aos impactos das commodities na economia de forma geral? Porque a gente vê, por exemplo, quando a gente fala de PIB, soja, eu estava vendo, inclusive, 22% do PIB seria a própria soja, né? Enfim, como que os preços das commodities podem influenciar a economia, até mesmo, estava comentando aqui sobre inflação, mas também em relação ao crescimento econômico, já que a gente é muito dependente, as commodities, no geral, não performaram quanto nós vimos no ano passado, né? Sim, a soja tem um papel importante, como você mencionou, para o nosso PIB agrícola, né? E não só para isso, para as nossas exportações também, né? Hoje, um dos produtos que a gente mais exporta aí, pensando na parte agro, é a soja, né? E a gente exporta principalmente para esses países, Estados Unidos e China principalmente, né? Então, quando esses países não estão performando da forma que se espera, a gente acaba sofrendo nessa questão mais de comércio exterior, tá? Pensando em inflação, uma redução nos preços das commodities tem um impacto positivo para a gente, né? Porque aí impacta nos nossos índices, nos nossos indicadores de preços no atacado, e isso acaba sendo repassado também para o consumidor. Então, a evolução dos preços das commodities, ela acaba sendo bastante significativa aí para a nossa economia como um todo, tanto para a inflação quanto quando a gente pensa em crescimento por conta da nossa corrente de comércio. Cristiane, tem uma dúvida aqui, né? Eu estava falando
claro, do cenário nacional, mas falando no cenário internacional também, com essa tendência de queda na nossa taxa de juros e também com uma leve alta e uma manutenção nos juros lá nos Estados Unidos, não pode deixar de ser atrativo aqui a nossa renda fixa para o investidor estrangeiro e aí atrapalharia, de repente, a entrada do fluxo para essa mobilidade? Essa pergunta aí é bastante interessante. Eu, inclusive, comentei sobre isso ontem na nossa reunião semanal que a gente faz de economia aqui, porque ela é curiosa mesmo, né? A gente sempre comenta, olha, a taxa de câmbio está caindo porque a gente está vendo o fluxo de entrada para o Brasil por conta da nossa taxa de juros, que hoje é bastante atrativa, né? Porém, se o Banco Central começar a baixar os juros, a sensação que a gente tem é que a nossa economia vai melhorar, né? Então, embora a taxa de juros ela fique, em tese, um pouco menos atrativa, né, porque a gente vai ter uma taxa de juros mais baixa, ainda assim, tem dois fatores que podem contribuir para essa continuidade do ingresso de fluxo aqui, que acaba contribuindo para a queda do dólar. O primeiro deles é que, quando a gente baixa juros, a gente vê uma melhora na economia de forma geral, né, pensando em crescimento, pensando em própria imagem do país. E ainda assim, a gente está falando de uma taxa de juros bastante elevada, né? Quando a gente compara com os Estados Unidos, principalmente, né? Hoje, a nossa taxa de juros está em 13,75, e não é que o Banco Central vai baixar para 5, né? A gente provavelmente vai ver uma queda dos juros de forma gradual. Então, ainda assim, a gente vai ter uma taxa de 2 dígitos até o final desse ano, que ainda assim é bastante atrativa. E na Austrália, inclusive, comunicou na reunião de hoje, se não me engano, que parou novamente para olhar os juros e também as reações que vão acontecer posteriormente. Você acredita numa possível alta de juros pelo Fed já na próxima reunião, ainda olhando mais para essa situação? E aí, subindo mais de uma vez, o que a gente pode esperar para os Estados Unidos, né? Sobe de uma vez, faz uma espera, enfim, faz igual a Austrália agora, né? Que esperou para ver qual que vai ser a reação, qual que vai ser o impacto da inflação. Como que você avalia essa tomada de decisão aí lá dos Estados Unidos nas próximas reuniões? Eu acho que é um quadro ainda bastante incerto, né? Mesmo porque quando a gente analisa os comentários dos próprios dirigentes do Fed, existe uma divergência bastante grande entre os próprios dirigentes, né? Uma parte acredita que precisa, de fato, já ter um aumento de novo de juros na próxima decisão, enquanto que outros dirigentes não, eles preferem analisar os indicadores ainda, né, para tomar uma decisão com base no que os indicadores vão mostrar daqui para frente. Então, eu acho que ainda é um cenário bastante incerto essa questão do Fed. Essa semana a gente vai ter divulgação do payroll na sexta-feira, né? Talvez a gente consiga ter um cheiro um pouquinho melhor aí do que o Banco Central americano vai tomar na próxima, qual decisão ele vai tomar na próxima reunião. Mas acho que ainda vai depender muito dos indicadores até o dia da reunião, né?